A doutora Silvânia Furlan, ela é pesquisadora e fitopatologista do Instituto Biológico. Ela foi falar sobre o cultivo do feijão e apresentou algumas estratégias para minimizar os efeitos das pragas. Eu vou conversar com a doutora Silvânia Furlan, que é pesquisadora do Instituto Biológico. Primeiramente, boa tarde, Silvânia. E como que funciona a biodiversidade? Ela é importante para o cultivo do feijão? Boa tarde, Ludmila. A diversidade ou a biodiversidade nos sistemas de cultivo é altamente importante e relevante para uma cultura como o feijão, que é uma cultura que tem uma suscetibilidade a inúmeros patógenos, seja fúngicos, bacterianos, viróticos, extremamente importante, que impactam muito no rendimento da cultura e na qualidade de grãos. Então, essa diversidade precisa ser explorada cada vez mais, seja desde a nível de solo até todo o estabelecimento da cultura. Durante todo o período de desenvolvimento da cultura é necessário essa diversidade do cultivo, envolvendo aí material genético, envolvendo aí moléculas de fungicidas, com diversidade química e todas as ferramentas necessárias aí para um bom estabelecimento da planta e um bom desenvolvimento do potencial produtivo dessas cultivares. Se fala muito sobre o tratamento de sementes para o lado da soja. Para o feijão, o produtor precisa entender que ele também precisa desse tratamento. Acho que tanto quanto a soja, ou mais ainda na cultura do feijão, é necessário o produtor entender a importância do tratamento de semente, porque é pouco explorado isso. Uma pequena porcentagem de produtores ainda que utilizam sementes certificadas e poucos ainda utilizam o tratamento de semente. Há patógenos importantíssimos como a antracnose, causada por coletótrico, da esclerotínia, que é o mofo branco, que são transmitidos pelas sementes. E o tratamento químico já foi provado com fungicidas específicos ou misturas de produtos, que é altamente eficiente em eliminar patógenos. Isso é uma das ferramentas iniciais no manejo dessas doenças. Outra questão também é a reconstrução do solo, porque mesmo ali na fase de emergência, ela pode ser infectada por algum patógeno ali mesmo. Sim, justamente as plântulas, né, na fase de germinação e especialmente emergência, elas são atacadas por fungos que estão ali nos restos culturais ou que veio da semente que não recebeu o tratamento adequado. Então, ali presente ou na matéria orgânica ou livremente no solo, há casos de bactérias e fungos que são infectados, que infectam as raízes, apodrecendo as raízes ou que essas células, né, infectivas podem ser pelas raízes serem absorvidos e alcançar o sistema vascular da planta. E isso vai causar problemas de murcha, né, especialmente ainda em condições de estresse, alguns fatores de estresse para a planta, né? O fator estresse hídrico é bastante importante. Então começa na constituição do solo, né, na reconstrução do solo, seja na parte física, biológica e química do solo. Então, é uma ferramenta hoje que temos, né, que foi apresentado durante esse evento, ferramentas importantes para reconstrução dos nossos solos. Outra questão também é na hora de diagnosticar a doença, o patógeno ali. É importante o produtor se atentar aos sintomas e também a alguns sinais ali para não dar um diagnóstico errado. Esse monitoramento é importante. Exatamente, nós demos bastante ênfase à importância do diagnóstico correto, baseado também no conhecimento dos sintomas, e muitas vezes só os sintomas não são suficientes para o diagnóstico adequado. A necessidade, então, de reconhecer a estrutura do fungo, ou da bactéria, ou se é causado por algum vírus também, conseguir associação com o vetor que transmitiu esse vírus, mas especialmente no caso das doenças fúngicas, é necessário a gente fazer isolamento do fungo em condições de laboratório. Então, ter associação como a universidade, como aqui em Rio Verde existe, essa associação com alguns fitopatologistas que possam fazer o diagnóstico correto para realmente poder, por exemplo, fazer uma recomendação de um fungicida que tem ação contra essa doença, esse patógeno que foi realmente identificado corretamente. Por exemplo, eu encontrei um sinal na minha lavoura e qual que é o primeiro passo que eu mesma posso fazer para poder monitorar isso?
Alguns sinais na lavoura são evidenciados aí por algumas sintomas que alguns patógenos realmente exibem, diferentemente de quando a doença já está amplamente estabelecida. Então, ou se você não fizer um tratamento totalmente preventivo contra esses sinais, se eles já forem da forma curativa, né, que já é após o aparecimento dos sintomas ou dos sinais, é importante então você já estar atento, se não conhecer o que representa aquele sinal, você tem que estar atento para buscar na literatura ou um parceiro, ou uma universidade, ou um instituto que possa realmente contribuir nessa avaliação inicial do diagnóstico da doença, porque ela precisa realmente você tomar uma decisão rápida, né, no campo, se você presenciou alguns sintomas aí que suspeito contra a doença, pragas que sejam na área fitossanitária, já seja evitado problemas, danos que esses sinais chamados aí iniciais que não trazem tantos danos quanto já a doença já altamente severa, né? No meu caso daí fica muito fácil reconhecer, mas a atitude tem que ser mais no sentido preventivo que curativo. E nisso, a diversificação dos cultivos, desses sistemas, associando a rotações de culturas, são necessárias, fundamentais, para que você depois use ferramentas de controle, como são os fungicidas. Então, eles só vão ser efetivos se você reduzir o potencial de dano desses fungos, né, que muitas vezes estão associados ou presentes no solo, sobrevivendo no solo. E muitos causam confusão na hora de diagnóstico dos sintomas. Por isso que a gente enfatiza essas medidas de reconhecimento das doenças, né? Esse reconhecimento dos sinais, da estrutura do patógeno. Então, o consultor, o recomendante tem que estar sempre atento, né, nessas fases mais críticas de ocorrência de doenças, que é na época de fechamento da cultura.